uma honra, tá? Estar aqui junto a todos. Estou vendo muita gente feliz por isso. É, é a nossa galera buscando conhecimento, reciclagem, né? Isso aí é fantástico. E isso a gente defende há muito tempo que isso seja algo cada vez maior, não só entre os estudantes, mas também entre os profissionais, né? Porque todos nós temos muito a aprender. Imagina, depois de uma aula dessa de ressonância magnética, nosso amigo Emerson, um espetáculo, um cara expoente na ressonância magnética paulista, depois de uma aula de radiobiologia como a do Cadu, né? um, que vem se aprofundando, né, no estudo radiobiológico, já não é de hoje, e ficando cada vez melhor a tua palestra, Cadu. Está de parabéns. Muito obrigado por nos brindar com esse nível de conhecimento que você vem adquirindo e aprofundando. Bom, dentro da nossa programação, né, me pediram para tratar sobre proteção radiológica. A proteção radiológica é uma área extremamente vasta, né? Um universo à parte, um mundo à parte. É, não tem como, obviamente, a gente tratar de um conceito tão grande, né, num único dia. Então, eu pensei em algo que seja interessante, algo que eu acho que seja relevante para profissionais das técnicas radiológicas, né, que é o grande foco desse evento aqui no Hemorrio, né, ao qual eu quero mais uma vez agradecer aí pela oportunidade. Que tema é esse? Que tema dentro da proteção radiológica é esse? Que pode ser tão relevante para todos nós e que pode ser, ao mesmo tempo, atual. Dosimetria individual, gente. Eu percebo cada vez mais, né, nós temos cada vez mais a percepção de que esse tema ele é tão antigo, mas ao mesmo tempo tão atual. Também os avanços, uma área como a nossa, que promove avanços tecnológicos numa velocidade alucinante, é natural que temas que já são de abordagem há muito tempo sigam sendo temas de extrema necessidade, porque o avanço tecnológico nos traz isso, né? O avanço tecnológico faz com que nós nos sintamos muito, muito atuais hoje, em termos de conhecimento, e amanhã já estamos precisando, já estamos sedentos, né, por conhecermos melhor as novas tecnologias. E dentro da nossa comunidade em específico, a gente percebe que muita gente, e eu falo isso dentro da minha própria casa, né, dentro do nosso próprio seio de trabalho, a gente sabe que existe upgrade, né? Existem lacunas que a gente pode sanar quando a gente está falando de dosimetria. A dosimetria ainda é um assunto tabu para muita gente, tá? Nós, por exemplo, quando participo de um processo seletivo, tá? Recrutar profissionais, eu percebo, né? A gente troca ideia, eu percebo que a gente ainda tem algumas lacunas a sanar. O tempo é curto, né? Eu vou buscar não me estender muito a respeito, tá? Eu já me conheço, eu sequer fiz uma sequência de slides, porque o pessoal me conhece sabe que eu vou me estender. Então, eu fiz algo diferente, tá? Trouxe aqui algumas coisas que eu acho que posso mostrar e que posso compartilhar com vocês para que nós saímos daqui juntos com um pouquinho mais de conhecimento e uma discussão interessante acerca desse tema. Bom, vamos lá. A gente precisa lembrar o seguinte, né? Proteção radiológica é regida por três conceitos, três princípios, né, em si, que são os princípios da justificação, como nós sabemos, né, toda prática radiológica precisa estar devidamente justificada para que aconteça, né, ou seja, o benefício gerado pela aplicação da radiação tem que superar o detrimento que ela pode gerar. O segundo princípio de proteção radiológica, nós sabemos bem, é o da otimização, ou seja, não basta que eu justifique que uma exposição deva ocorrer. Nós sabemos bem que se o benefício que a radiação pode gerar não for maior, tá, que o detrimento que ela é capaz de proporcionar, nós sabemos que se essa relação, se essa balança não pender positivamente, nós não vamos fazer o procedimento. Mas se ela pender positivamente, ainda assim, tá, não significa que nós vamos fazer esse procedimento de qualquer maneira. Ele já está justificado, mas nós precisamos fazer o quê? Tomar todo o cuidado para que
para que aconteça a maior otimização possível dessas doses, ou seja, para que nós tenhamos condição de utilizar, de empregar as doses mais baixas, né, que conseguirmos, né? Ou seja, devemos manter aí essas doses, como nós dizemos, tão baixas quanto razoavelmente execuíveis, ou seja, as menores doses que possam atingir o objetivo. No nosso contexto, né, a aplicação da nossa conversa vai se dar em torno do contexto de radiodiagnóstico, né, que é a especialidade mais popular, né, no contexto da tecnologia radiológica. Então, certamente, nós vamos abraçar mais pessoas aqui se tratarmos desses conceitos aplicados ao radiodiagnóstico. Então, de fato, as doses devem ser mantidas aí tão baixas quanto razoavelmente execuíveis, ou seja, não é que sejam as menores doses, né, mas as menores doses que sejam suficientes para atingir o objetivo que nos permitiu justificar o exame no princípio anterior, né, que é o da justificação. Então, o grande motivo que nos levou a justificar esse exame precisa ser atingido com a menor dose necessária para que ele seja um sucesso. Tá? E exatamente, né, como a Bianca está comentando, é o princípio ALARA, né, que é exatamente essa frase, são as iniciais dessa frase em inglês. Né? Então, fico muito feliz, né, Bianca, que você esteja aí atualizada, que o Juan esteja aí, né, estudando, ó, fiz um curso de proteção radiológica como RDC 330, né, quis dizer, com certeza. Então, parabéns. Bom, e tem um terceiro princípio, tá, que é o da limitação. O que é o princípio da limitação? O princípio da limitação, né, nós sabemos bem, é um princípio que vai nos obrigar a tomar toda a precaução, tomar todo o cuidado com limites de dose radiológica. Ou seja, todas as nossas exposições, todo o nosso uso de radiação ionizante vai ter que ocorrer pautado em limites que estarão estabelecidos na legislação vigente. Tá? No nosso caso aqui específico, no contexto do radiodiagnóstico, né, essas doses, até pouco tempo, elas eram até cerca de menos de 3 anos, né? Até o final de 2019, essas doses eram todas elencadas por um documento, a portaria ministerial, né, do Ministério da Saúde, a chamada portaria 453, e de lá para cá passaram a ser limites da própria CNEM, por força da RDC 330. A RDC 330 é uma resolução de diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que substituiu revogou a portaria 453. E em vez de ela apontar valores, exatamente, Renato, a gente vai chegar lá. E aí, em vez de ela apontar valores, né, como a portaria fazia, ela passou a apontar como referência os valores que a Comissão Nacional de Energia Nuclear estipulasse. Né? A CENEM, que são as iniciais dessa comissão, é uma autarquia pública federal que tem uma resolução específica, que é a 3.01, que trata de fundamentos de proteção radiológica e ela aponta alguns valores. Só que como a Renata Raquel já bem apontou aqui, né, essa RDC 330, ela não deixou de estar em vigor, né? Ela apontou aqui que foi substituída, né? E é verdade, tá? Está sendo revogada, mas existe o período de transição, que é bem curtinho, já está acabando mesmo, tem o período de transição para que passe para que passe a operar, tá, a RDC 611, que é a sua substituta. Mas ainda está em vigor a 330, né? Em abril agora a gente realmente vai passar a operar pela 611, como a Renata bem colaborou. Tá? Tem uma das diferenças da RDC 611 é justamente essa em relação a 330, né? Ela passa a fazer o que a 330 não fazia, apontar alguns limites baseados em grandezas e unidades radiológicas. E vem de muito encontro ao que a gente está tratando aqui agora. Bom, e aí, nossa conversa ela gira em torno desse princípio da limitação. Né? Eu vou pedir licença a vocês só um instante. Me perdoem. Esse princípio da limitação ele só é possível, tá, de ser operado se houver um alvo da nossa conversa aqui hoje. Se houver o quê?
possibilidades de mensuração desses limites, naturalmente. Existe limite, ok. Então, um profissional não pode passar de um limite anual, de um limite radiológico anual. Porém, como eu sei se esse camarada chegou nesse limite ou não, se ele está perto desse limite ou não, se ele está em condições seguras ou não? Através dessa técnica, né, através desse rol de processos que nós chamamos de dosimetria. A dosimetria, ou seja, a capacidade de nós, né, medirmos de doses radiológicas, ela pode ser ambiental, é um tipo de dosimetria que existe, né? Mas o que nós estamos preocupados aqui hoje, né, nessa conversa, é com a dosimetria, um outro tipo de dosimetria, que é a dosimetria individual, ou seja, a dosimetria que afere esses valores recebidos por seres humanos, recebidos por profissionais atuantes, né? Ou seja, por pessoas que nós vamos passar a chamar daqui para frente como IOE, ou seja, são as iniciais de indivíduo ocupacionalmente exposto. Tá? Então, o IOE, ele é um indivíduo que necessariamente tem que ter sua dose radiológica monitorada, né? Ou seja, ele tem que contar com o que nós chamamos de monitoração individual externa. Na verdade, a monitoração individual ela pode ser do tipo interno. Existem dois tipos de monitoração individual, interna e externa. Monitoração individual interna, ela lida com técnicas que não são aplicáveis, né? A metodologia que envolve a monitoração individual interna não é aplicável no contexto do radiodiagnóstico ou no contexto da radiologia diagnóstica intervencionista, né? Como as novas RDCs passaram a chamar essa área. A monitoração individual interna ela é muito útil em grandes acidentes, né, para a gente saber, sobre uma dose radiológica que aconteceu num evento, num momento em específico. Né? Então, ela é muito útil, né? Por exemplo, dosimetria citogenética, existem técnicas que são muito úteis para nós estabelecermos níveis de exposição radiológica, níveis de dose radiológica elevados. No contexto da radiologia diagnóstica intervencionista, alguém disse que o áudio está baixo, né? Se todo mundo se tiver baixo para todo mundo, vocês vão avisar, tá? No contexto da radiologia diagnóstica intervencionista, a gente faz uso de dosimetria individual externa, porque a gente está lidando com doses consideravelmente mais baixas que essas, né, de cenários de grandes acidentes, e são doses que a gente, então, um período estabelecido para que nós saibamos essa dose, o período convencionado, é o mensal. Ou seja, o nível de dose com o qual nós trabalhamos nos permite aferirmos essa dose a cada mês. Tá? Na verdade, permite, inclusive, boa parte das tecnologias que nós temos, nós vamos falar sobre algumas delas, permite até intervalos de tempo maiores que esse, tá? Às vezes até trimestralmente poderia ser lido, mas aí a gente entra numa questão de prudência, né? É mais interessante ser lido mensalmente para que nós mais rapidamente saibamos sobre potenciais efeitos biológicos que a nossa atividade exposta à radiação ionizante pode gerar. Bom, nesse contexto, tá? A gente está falando aqui de dosimetria individual externa. Nesse cenário, a gente vai usar detectores de radiação. Tá? Ou seja, nós vamos, de qualquer forma, empregar monitores de dose, que são instrumentos, é um tipo de instrumentação radiológica. Tá? Então, como qualquer instrumentação radiológica, tem que ter características como capacidade de repetitividade, reprodutibilidade, tá? Estabilidade, exatidão, precisão, sensibilidade, eficiência. Todo monitor de dose é também um instrumento, né? É um item de instrumentação radiológica. Então, tem que seguir, tem que ser considerada cada uma dessas características como apropriadas para o tipo de prática que vai ser desenvolvido. Né? Eu até separei aqui para vocês verem algumas coisas. Né? Muitas das vezes, quando a gente fala Não estou precisando do slide, Luana. Você vai ver pelo seguinte, né? Eu quero apresentar para vocês algumas coisas. Quando a gente fala de monitor individual, a gente fala de diferentes possibilidades, tá? A gente está muito acostumado a ver no contexto do radiodiagnóstico
um tipo de monitor individual, um tipo de dosímetro. Mas existem vários outros. Por exemplo, aqui na minha mão, eu até cheguei a pegar o errado aqui, né? Ó, na minha mão, eu tenho aqui uma caneta dosimétrica. É isso que a gente vai usar no ambiente de radiodiagnóstico, é isso que a gente usa, né? Pô, nunca vi na instalação onde eu atuo, onde eu estagio, nem verá, né? Porque uma caneta dessa daqui, ela, na verdade, é um detector a gás. O tipo de aplicação não é voltado, tá? Não é o mais ideal para a operação em ambiente de radiologia diagnóstica intervencionista. Ele é mais aplicável em que tipo de cenário? Eu estou lidando com uma fonte radioativa, por exemplo, em caráter mais elevado. Vai ser realizado um trabalho, por exemplo, dentro de um ambiente com elevadas quantidades de Curie ou Becquerel de atividade. Então, usa-se um instrumento onde eu não preciso, tá? Eu tenho a necessidade, na verdade, de saber minha dose logo ao final do procedimento. Tá? Eu tenho a necessidade de saber, tá, qual foi o meu nível, né, de exposição pessoal à radiação ionizante imediatamente. Então, o que eu faço? Eu vou trabalhar com essa caneta aqui, tá? Junto a mim. Tá? Você pode ver que ela tem uma presilha aqui, né? Justamente para a gente manter aí conosco durante a nossa jornada. E logo ao final da jornada, tá? Logo ao final da jornada, eu tenho condição de... Ela tem um monóculo, tá? Ela tem um monóculo bem aqui. Então, eu posso observar através desse monóculo, posicionar contra a luz, tá? E tenho condição de saber qual foi, a que nível, né? A que níveis radiológicos, com que níveis radiológicos eu trabalhei. Tá? Como eu disse, por que a gente não vai usar, vocês não verão, né, esse tipo de instrumento no dia a dia em radiologia diagnóstica intervencionista, por esses motivos que eu expus. Tá? Os níveis radiológicos com os quais vamos trabalhar não justificam o uso de um instrumento como esse, né? É um trabalho inclusive com uma fonte não radioativa, né? Com uma fonte é, eletrônica, né? Artificialmente produtora de radiação X. Bom, durante muito tempo, né, utilizou-se um tipo de dosimetria. Né? Olha que isso é um monitor, né, de dose, é um monitor individual. Olha o tamanho disso daqui. Né? Por que você não costuma ver monitores individuais desse tamanho cotidianamente no seu serviço? Porque essa tecnologia aqui é uma tecnologia um pouco mais antiga do que usamos hoje. É uma tecnologia de dosimetria por filme. Então, aqui dentro, o que eu tenho, tá? Ó, tem a presilhinha também, ó, mesma coisa, eu trabalhar com esse monitor de dose na altura do tórax, mesmo procedimento, tá? Preconizado pela Anvisa. Dentro, isso aqui é uma caixinha, né? É um badgezinho, é uma caixinha, onde nós vamos perceber, tá? Vou aberto aqui para vocês. Ó, eu abro essa caixinha e tem aqui dentro tem um, tá vendo? Tem um envelopinho, tá? Tem um envelopinho aqui dentro. É o que tem praticamente aqui. Tem um pouquinho mais de coisa, mas eu mostro já daqui a pouco, tá? Nesse envelopinho, o que nós temos dentro dele, basicamente, tem ele aqui aberto. É isso que eu tenho dentro dele, tá vendo? Um filme, tá vendo? Tenho aqui um invólucro bem vedado aí a contraluz. E dentro desse invólucro, vocês vão perceber que eu vou retirar, tá vendo? Tem uma folha preta por um lado, a folha preta por outro, né? Isso reforça, tá, a proteção contra a luz, mas dentro aqui o que eu tenho tá vendo? São filme radiográfico, filme. Tá? Quem aí chegou a pegar? Obviamente ele está velado, né? Porque entrou em contato com a luz, tá? Mas eu tenho aqui, tá vendo? 2 filminhos radiográficos aqui que vieram aqui dentro desse badge, tá vendo? Tô abrindo aqui para vocês. Isso é até um conteúdo que é bastante raro de vocês terem acesso, de verem, né? Às vezes até pagando caro em alguns cursos, vocês não vão conseguir ter acesso. Né?
esse filme, por meio, claro, não pode ser aberto à luz dessa forma, né? Ele tem que ser processado num ambiente escuro, numa câmera escura, como vocês sabem. Esse filme virgem e processado, né, uma vez virgem, depois processado, por meio do nível de enegrecimento dele, dos níveis de enegrecimento, nós temos condição de fazer uma correlação com a dose que você recebeu. Porque dentro da caixinha, como eu expliquei para vocês, tá vendo? Nós temos aqui, não sei se dá para vocês verem bem, diferentes filtros, tá? Nós temos aqui, então, materiais como alumínio, cobre, são filtros, tá? Ou seja, são materiais, na verdade, de diferentes densidades, e através deles existe uma correlação de tom de cinza, né? E quando eu revelo esse filme aqui, e tenho acesso aos diferentes tons de cinza, né, que os diferentes filtros vão levá-lo a gerar quando exposto à radiação, mediante isso eu tenho condição de estimar, tá, de fazer uma correlação com o nível de dose que foi recebido. Beleza? Então, isso, né, quando vocês leem, por exemplo, um livro como o do Biasoli, né, o livro Técnicas Radiográficas, né, um livro muito interessante, e ler dentro dele, por exemplo, tratando sobre dosímetros tipo filme, que é um material de concurso, inclusive, né, muita referência bibliográfica de muitos concursos, essa obra. Quando você pega um outro livro super consagrado, uma apostila super consagrada, que é a gente chama de apostila do Tawaka, né, mas na verdade é de uma grande equipe, né, do Instituto de Radioproteção e Dosimetria, que é a Proteção Radiológica Fundamentos, né? Quando você pega essa obra e vê um capítulo, vê um trecho tratando de dosimetro tipo filme, nós estamos falando, na verdade, desse tipo de tecnologia aqui, tá? Esse o tipo de tecnologia que vocês leem lá, beleza? O que a gente costuma ver mais, dado que no tempo, né? Se passar o tempo, você me alerta aí, hein, cara? O que a gente, qual tipo de dosímetro, tá, que nós mais costumamos ver, né, no nosso cotidiano? Dosímetros parecidos com esse daqui, né? Tá vendo? Menorzinho, né? É o que a gente mais costuma ver aí no ambiente hospitalar. Mesma coisa, a presilhinha aqui para a gente manter, né, na altura do peito, do tórax. E esse dosímetro, ele já é uma tecnologia, essas mesmas literaturas retratam, né, uma tecnologia do tipo, nós chamamos de TLD, né, que são as iniciais da tradução em inglês para dosímetro termoluminescente. O que é um dosímetro termoluminescente? Não tem filme radiográfico algum aqui dentro, tá? A tecnologia é outra, um princípio muito diferente em relação a esse, tá? O que nós temos aqui dentro, ou seja, se eu pegar, esse estojinho, tá? Abrir esse estojinho, o que nós vamos acessar é uma caixinha aqui como essa, tá? É um estojinho como esse. O que tem dentro desse estojinho? Esse estojinho aqui, se a gente abrir, também, ele tem na verdade aqui uma gavetinha. Tá? Se eu abrir essa gavetinha, Fernanda, esse aqui é o que você conhece mais, né? Ó, tá vendo? Eu tô abrindo aqui a gavetinha, tá? Quando sair a gavetinha, vocês vão ver o seguinte, tá? Existem aqui, tá vendo? Pedrinhas, são cristais de uma substância chamada fluoreto de lítio. Tá? Legal, Vanessa. Essa tecnologia é a mais empregada hoje mesmo. Então, o que tem dentro aqui são cristais de fluoreto de lítio. Tá? Dá para ver aqui, né? Dá para ver aqui. Esse cristalzinho, ele tem uma propriedade, que é qual? Cada vez que você trabalha, tá, exposto à radiação ionizante, cada vez que a radiação ionizante entra em contato com um cristal desse, ele tem a capacidade, tá? Ele vai ser sensibilizado e ele tem uma capacidade de, lá na frente,
durante muito tempo, tá? Essa informação está com ele. E lá na frente, muito tempo depois, ele ao ser aquecido numa elevadíssima temperatura, ele emite, tá? Emite uma onda eletromagnética, ele emite ali um feixe de luz, tá? De energia proporcional, né? De correspondência, né? À dose de radiação que você recebeu. Então, ou seja, se você, para a gente não trabalhar, tá? Com escalas, se você recebeu mais dose, tá? Essa pedra vai emitir mais luz quando aquecida numa elevadíssima temperatura lá no laboratório de dosimetria que você contratou. Se você receber uma dose menor, tá? menos, menos, é, menos luz, né? A gente vai ter, menos luz a gente vai ter emitida, indicando que você recebeu uma dose menor. E aí, naturalmente, existe uma correspondência, tá? Entre a intensidade ou frequência dessa onda eletromagnética emitida após o aquecimento do cristal, vai ter uma correspondência com o nível de dose radiológica que você recebeu ao longo da sua jornada. Tá bem? Esse dosímetro aqui, como eu disse, é o mais empregado atualmente. Tá? É o que tem maior usabilidade nos ambientes de radiologia diagnóstica e intervencionista. E ele tem, vamos dizer assim, uma atualização, né? Às vezes é vendido como uma tecnologia muito diferente, de fato não é igual, tá? Mas ainda é uma espécie de termoluminescência, que é a dosimetria OSL. Tá? OSL são as iniciais aí, mesma coisa, né? Da tradução em inglês de dosimetria opticamente estimulada. Tá? Então, a gente tem, no fim das contas, essa luminescência oticamente estimulada não deixa de ser um tipo de dosimetria, tá? Termoluminescente, mas com upgrade tecnológico. Então, a gente tem realmente níveis aí de sensibilidade, níveis de resposta, a gente tem níveis de desempenho, tá? Diferentes da dosimetria TLD mais tradicional. Beleza? Alexandre, temos 5 minutos. Kátia, deixa eu ficar falando aqui até amanhã, chata pra caramba. Obrigado, Kátia, por avisar. Então, assim, para eu desfechar, tá? Depois eu posso responder as perguntas, né? Estão surgindo perguntas, eu meio que estou respondendo assim, meio que ao vivo. Vou parar um pouquinho, tá? Para a gente poder finalizar a conversa. Mas estou para fechar já. Gente, beleza, a gente viu que tem diferentes tecnologias dosimétricas, né? Isso é assunto para horas e horas. Tá? Agora, o que é importante você entender? É fundamental que você faça uso adequado desses instrumentos, tá? desses monitores. Eles geram depois documentos legais, entendeu? Depois são emitidos laudos com as doses recebidas, entendeu? Ao longo do tempo. E é fundamental que você colabore, porque é impossível que eu determine, tá? Se você está atuando dentro do princípio da limitação, tá? É impossível que eu determine se você está aprovado nos limites de dose, né? Se está conseguindo trabalhar seguro em relação aos limites de dose, porque sem que você faça uso muito correto desse instrumento. Tá? Então, entrou na instalação, como pegar esse dosímetro, né, num local apropriado para isso, tá? Retirar esse dosímetro, fazer uso durante toda a jornada. Acabou a jornada, deixar no mesmo local, tá? Adequadamente separado pelo supervisor de proteção radiológica local, para armazenamento deles. Se você levar isso para casa, você babou a medição. Se você vai almoçar com isso daqui, né, sai para almoçar, levei o dosímetro comigo, babou a medição. E acontecem coisas piores. Tem um tipo de coisa que me incomoda pra caramba, cara. Tem gente que acha o seguinte: caramba, os técnicos tiraram férias, né? Vamos dizer assim, a equipe de técnicos de radiologia tiraram férias. Aí vem um técnico, né? Tirou férias, obviamente, e aí vem um técnico para cobrir.
Caramba, eu já vi situação de, antes de se perguntar qualquer coisa sobre como vai ficar a dosimetria desse cara que está chegando, pegar um dos dosímetros, tá? Porque vem vários dosímetros. Bom, se eu tenho uma equipe de 7 técnicos, eu tenho que receber 8 dosímetros na minha unidade. Por que 8 dosímetros? Porque são um dosímetro individual, como o nome sugere, de cada técnico, e um dosímetro que a gente chama de padrão. E aí eu vejo gente vai lá e entrega um padrão para ser utilizado na jornada de um profissional que está cobrindo férias, por exemplo. Babou a dosimetria de todo mundo. O dosímetro padrão é fundamental, tá? Para a mensuração de doses dos demais. Vou explicar por que rapidamente. Um laboratório de dosimetria desse aqui, ele pode ser contratado, por exemplo, do interior de São Paulo, pode ser contratado do Rio Grande do Sul, né? Ele pode ser contratado de Minas Gerais, pode ser contratado de diferentes locais. Então, existe uma trajetória, existe um trajeto, um trajeto longo, até que esses dosímetros cheguem no local de uso dele. Tá? Bom, nessa viagem, radiação, gente, radiação é uma coisa que assim, nós só vivemos por causa de radiação. Tem gente que fala assim, né? Caramba, radiação, pô, você vai lidar com isso, você vai morrer, isso vai acontecer, não sei mais o quê. É o contrário, nós só vivemos por causa de radiação. Nós vivemos aqui na Terra, porque a Terra está numa distância ideal em relação ao Sol, por isso que a vida, né? Por isso que essa vida aqui na Terra, nós aprendemos isso aí desde cedo, né? A Terra está numa distância perfeita em relação ao Sol, o que permite ter vida aqui. E o Sol é o maior reator de fusão nuclear que existe, ou seja, é um baita emissor de radiação. E nós só vivemos graças à existência dele. Então, nós precisamos de radiação para viver. Nós só vivemos porque existe radiação. Então, radiação é algo natural, né? Algo normal, tá por aí. Eu estou exposto agora à radiação, vocês estão nitidamente vendo que eu não estou numa área controlada. Eu estou exposto aqui à radiação agora, tá? E naturalmente o transporte desse dosímetro acontece também exposto à radiação. Então, o que precisa acontecer, gente? Quando eu medir a sua dose no final do mês, eu posso ter uma ideia errada, equivocada da sua dose. Por quê? Eu estou medindo a sua dose, que você realmente recebeu no seu trabalho, mais a dose de toda a viagem desse dosímetro para chegar no seu trabalho, mais a dose de toda a devolução, a viagem de devolução desse dosímetro até o laboratório dosimétrico. Tá bem? Então pensa, como eu posso fazer para não dizer a dose errada a você, a dose que você recebeu? Você não viajou com esse dosímetro, então você não recebeu essa dose toda. É simples. Um dos dosímetros, né, vamos lá, uma equipe de 7 profissionais, tem que ter 8 dosímetros na remessa que vai para essa instalação, para essa clínica, que seja. Por quê? É um dosímetro para cada profissional e o padrão. O padrão é um dosímetro que ninguém vai usar. Ele tem que ficar lá paradinho junto com os outros e não ser usado por ninguém. Protegido da radiação que você recebe no seu trabalho. Significa o seguinte, quando no final do mês eu medir, tá? Eu fizer a leitura de todos esses dosímetros, o primeiro que eu lerei vai ser o padrão. Porque eu faço a leitura do padrão e eu sei que o padrão não trabalhou na clínica, ele somente viajou com os outros. Então eu faço a leitura desse padrão, faço a leitura dos outros 7, só que todos os outros 7 tem que ter o quê? Subtraída a dose do padrão. Porque uma dose que só o padrão recebeu é uma dose das viagens do dosímetro. Não é uma dose que você recebeu no ambiente de trabalho. Então, o seu dosímetro, ele tem lá a sua dose de trabalho mais a dose das viagens. Se eu sei qual é a dose da viagem, e eu consigo saber porque o padrão mediu isso, é só eu subtrair essa dose e agora eu sei quanto você recebeu no seu ambiente de trabalho. Né? Você não viajou com dosímetro. É assim que eu meço a sua dose de maneira certa. Tá bem? Então, o dosímetro padrão tem que ser muito bem utilizado. Se você usar mal o dosímetro padrão, se você entregar para alguém usar durante sua jornada de trabalho, se você tirar do local destinado a ele, se acontecer qualquer coisa desse tipo, meu amigo, acabou. A sua leitura dosimétrica da equipe toda, ela está comprometida. Tá bem? Bom, a Kátia já tinha me chamado a atenção em relação a isso, né? E, assim, é fundamental, né? Para fechar, é fundamental que vocês façam uso adequado disso, porque no final isso gera, como eu falei, relatórios de doses, diversos registros. Esses assentamentos são obrigatórios, tá? É obrigatório que se faça assentamentos, façam registros dessas doses recebidas, tá? E elas só serão válidas se você fizer o uso adequado dos dosímetros. Então, não adianta reclamar. Às vezes a gente pensa no patrão, pensa no laboratório dosimétrico, mas o grande protagonista, a pessoa-chave, tá, no sucesso das leituras dosimétricas é o próprio usuário
do dosímetro, ou seja, você é o protagonista dessa atividade tão importante para nós e para todos. Beleza, pessoal? Galera, obrigado aí, tá? O tempo é bem curtinho, né? E a Kátia já até provavelmente ultrapassei, tá bem? Desculpa aí, Kátia. Obrigado a todos, tá bom? É um prazer estar com vocês.